Olá, este é mais um vídeo da série Google é Fácil, e neste vídeo a gente tem como objetivo falar um pouco sobre o Google Planilhas e suas ferramentas avançadas. Primeiramente, a gente vai falar sobre a questão de modelos. Então, aqui dentro da nossa interface do Google Planilhas, navegando aqui para ela, a gente tem essa primeira parte superior que a gente pode criar um novo modelo em branco ou seguir modelos já pré-existentes tanto do Google ou do próprio domínio aqui da Univates, ou do domínio que seja esse e-mail, no nosso caso a Univates. Então, aqui dentro da nossa galeria de modelos, a gente tem uma série de modelos, de layouts que a gente pode utilizar para criar nossas planilhas em cima. Então, a gente só faz uma cópia desse modelo e a gente pode editar e trabalhar esse arquivo. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, este de programação, criar uma programação de datas. Então, aqui ele já traz algumas datas pré-definidas, horários. Então, a partir daqui eu tenho essa planilha chamada programação, já foi copiada para o meu Drive. Então, a partir daqui eu posso ir editando, colocando meus horários, assim como se fosse um Google Agenda realmente. Então, assim que a gente pode criar e copiar modelos dentro da interface. Mas a gente também pode enviar modelos. E como que isso funciona? Entrando aqui dentro da nossa galeria de modelos, a gente vai ter tanto a aba geral, quanto a aba da Univates, que são aqui a gente tem alguns 4 relatórios e propostas, questão de experiências, né, principalmente, químicas. Então, caso a gente quisesse enviar um modelo, por exemplo, para o pessoal de gestão de micro e pequenas empresas. Então, eu posso enviar um modelo, clicando nesse botão, e aqui ele já me diz aqui, selecionar um arquivo para passar a galeria de modelos, vai expandir esse arquivo para todo o domínio da Univates. Qualquer pessoa vai poder usar esse arquivo. Então aqui eu vou selecionar uma planilha, por exemplo, eu quero fazer um teste, eu vou criar com essa lista de compras. Enviar uma cópia em vez desse arquivo original, ou seja, caso um professor tivesse que utilizar esse arquivo para manter ele atualizado, por exemplo, esse modelo tem que estar sempre atualizado, tem que mudar algumas informações durante o decorrer do semestre, então deixar desmarcada essa opção. No meu caso, eu quero que cada um tenha a sua própria planilha de compras, lista de compras e que eu não tenha que compartilhar isso com outras pessoas, então eu vi uma cópia. E a minha categoria vai ser, por exemplo, finanças e contabilidade, por exemplo. Então, agora já enviei, estou enviando meu modelo, e ele já aparece aqui dentro de finanças e contabilidade a lista de compras. O modelo já foi adicionado. E caso eu tenha que fazer uma edição nele, é só clicar em editar, ele vai me levar até o Google Planilhas. Posso atualizar algumas informações sobre ele, que seria o caso mudar a categoria dele. Ou também posso simplesmente remover ele da galeria, que é o que a gente vai fazer agora. Que esse modelo não vai ter utilidade para ninguém, eu creio, dentro do nosso domínio. Então, para mostrar como criar gráficos dentro da nossa planilha, a gente vai utilizar aquela planilha anterior que a gente já tinha criado de lista de compras. Então, para criar um gráfico, basta selecionar as células que você deseja que constam as informações necessárias. Nesse caso, a gente só vai selecionar a coluna produto e quantidade, deixando fora o total. A gente pode criar ele tanto aqui pelo atalho do inserir gráfico aqui na barra de acesso rápido, ou a gente pode vir aqui em inserir e gráfico. Então, a partir disso, ele já cria um gráfico pré-determinado das células que você tem selecionadas. Então, a partir disso, a gente tem um gráfico de colunas, que foi o que o Google predeterminou como melhor para essa situação. Mas eu posso discordar dele também e alterar. Caso a minha necessidade seja um gráfico de pizza, um gráfico de barras, ou mesmo um gráfico de linhas. E dependendo da tua aplicação, você pode ir alterando ele aqui em tipo de gráfico e selecionar gráficos de dispersões, outros tipos de gráfico, como organograma, entre outros. Aqui, caso eu tenha que mudar o meu intervalo de dados, eu posso selecionar aqui, alterar tanto o manual, por exemplo, se eu quiser estender as linhas ou colunas, ou também posso
clicar aqui para selecionar novamente o meu intervalo. E aqui ele já criou também no base em um eixo X e um eixo Y para o meu gráfico. Então o eixo X ele seria o eixo dos produtos, e o eixo Y seria a série das quantidades, que estão diretamente relacionadas ali com os itens que eu tenho, que seria essa opção aqui que está selecionada, usar a coluna A como marcadores. Então são marcadores que estão inseridos aqui dentro dessa série, que fazem referência a essa quantidade. Posso clicar também aqui nessa opção de alternar linhas e colunas para fazer essa descrição aqui ser discriminada, então todas as séries vão ser de acordo com os marcadores. Ou também posso agregar a coluna A ou agregar a linha, dependendo do tipo de formatação que você está usando, o tipo das opções. E também aqui o principal seria a edição do estilo gráfico, logo após o tipo de gráfico que você deseja utilizar. Então colocar uma cor de fundo, colocar ele em 3D, deixar ele maior. Então alterar a fonte dessa minha lista de compras, desse gráfico, que é o meu título, a série, como que eu vou exibir ela, se ela vai estar do lado esquerdo, do lado direito, se eu vou ter uma barra de erros, ou seja, uma taxa de erro pré-determinada, aqui eu posso colocar uma porcentagem, legenda dos dados, aqui para mostrar os valores, uma linha de tendência, por exemplo, uma linha financeira, de acordo com os meses, qual é a tendência anual, criar uma legenda, editar essa legenda, né, como ela vai ser posicionada, se eu quero uma, não quero. Então aqui ela estava à direita. O eixo horizontal, aqui eu posso colocar os marcadores, alterar o grau de inclinação deles aqui, né, para ficarem mais estilizados, nesse caso não tem nenhum. Também aqui é o eixo vertical, nesse caso não tem muito o que mudar. A escala logarítmica também posso alterar como distribuir esse valor, de acordo com a tua necessidade. Então aqui são várias formatações, de acordo com a tua necessidade você vai conseguir visualizar isso. E aqui dentro do gráfico a gente também tem outras edições, que em edição de gráfico vai abrir aquela nova aba, excluir o gráfico, salvar ele como imagem, publicar o gráfico, ou seja, eu vou mandar ele para a web, então posso inserir aqui algumas informações, como publicar e fazer isso. Então caso você queira publicar esse gráfico, só clicar em saber mais. Copiar o gráfico, então Ctrl C nele, mover para a própria planilha, então ele começa a fazer parte como se fosse uma aba da planilha, ou criar um texto alternativo para uma descrição dessa planilha. Então, gráfico da lista de compras do mês. Ok, então já tem uma descrição desse gráfico. Também posso fazer a edição dela por aqui. Então eu vou mover ele para a própria planilha. Então vai ver que foi criado uma nova aba aqui, que eu também posso renomear ela, caso eu queira colocar apenas gráfico de barras. Aqui vão ser os nossos dados. Eu quero ter a cor dela aqui para diferenciar os nossos dados. Aqui a gente também tem algumas edições de como proteger a página, alterar a cor dela para visualização das abas, né? Então aqui a gente pode mostrar todas as abas que a gente tem, ou criar novas abas também a partir desse menu, certo? Então aqui eu vou excluir essa aba. Então assim que a gente trabalha com gráficos. E também a gente pode tratar um pouco da validação de dados e a formatação condicional dentro da nossa planilha. Então, bem rápido para falar um pouco sobre a quantidade. Selecionou o conjunto de células que eu desejo validar. Aqui dentro de dados, validação de dados. Eu já traz aqui selecionado a planilha e a quantidade de intervalo que eu quero. Caso não tivesse selecionado, era só inserir depois, certo? O meu critério vai ser um número, e eu quero que ele esteja entre 1 e 5, por exemplo. E caso esse dado seja inválido, eu vou querer mostrar um aviso,
ou também posso rejeitar a entrada dele. Então, caso uma pessoa tente digitar esse número, ele não vai nem deixar inserir na planilha. É muito bom de se utilizar em planilhas financeiras, por exemplo. Ah, e aqui na aparência eu mostrar o texto de ajuda de validação, poderia alterar esse texto, né? Que quando eu passar o mouse por cima das células inválidas, ele vai mostrar esse texto padrão. Vou deixar o texto padrão e vou colocar validação. Então, nas células que eu tenho o número maior entre 1 e 5, ele já vai me trazer aquele texto. A entrada precisa ser um número entre 1 e 5. Então, se eu editar essas células, colocar elas com valores maiores ou menores que a gente estipulou, ele vai continuar te dando essa nota aqui, esse aviso do próprio Google. Então, eu vou normalizar novamente para deixar tudo dentro do padrão. E aqui já não tem mais nenhum aviso. E também eu poderia, caso quisesse fazer uma formatação condicional, além desse filtro, onde as pessoas só podem inserir números entre 1 e 5, eu quero que células, caso uma célula seja 5, por exemplo, eu estou comprando muito desse produto, então eu quero que esteja em alerta. Então eu vou colocar aqui que caso o número seja maior que 4, ele vai trazer uma formatação em vermelho, por exemplo, em amarelo. Questão de atenção. E vou negritar a letra. Então, a partir disso, eu já criei uma definição aqui para criar um aviso caso a minha célula seja maior que 4. E assim que eu concluir, já está em amarelo aqui. Já dá para a gente mudar de cor. E amarelo já tem nas fotografias. Vou colocar em laranja. E eu já tenho essa regra de formatação. Então, caso eu altere uma das outras, elas vão puxar. Por exemplo, o 8 já alterou tanto para a formatação condicional quanto para a validação de dados. Então, eu posso normalizar isso. E a minha planilha voltou ao normal. Certo? Então seria isso. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.